Então, para a gente finalizar todos os pontos que nós já comentamos, eu trago um trabalho que eu gostaria que todos pensassem que resultados vocês esperariam encontrar. Pensem numa granja ou pensem em alguma granja que vocês atuam fortemente. E, novamente, esse outro trabalho, né, ele é agora do finalzinho de 2019, o objetivo dele foi né, de avaliar a associação entre desinfetantes e antibióticos ou suscetibilidade, tanto para aves quanto para suínos. Eu adaptei as tabelas, tirei a parte de aves, deixei só a parte de suínos e trouxe mais os dados focando para limpeza e desinfecção para que a gente pense como está a nossa realidade. Então, só para lembrar vocês de novo, né, tem esse programa que a gente faz a avaliação de como está a biosseguridade, um programa online de cada rebanho. A pontuação dele vai até 100, né? E o resultado, então, que a gente tem, avaliando essa biosseguridade pelo checklist, né, pelo questionário, interna e externa das 21 granjas que eles avaliaram na Bélgica, quais foram os pontos que mais nos chamam a atenção? Dessa tabela inteira, eu trago aqui no finalzinho, então, a limpeza e desinfecção. Então, vocês vejam que a média, então, os pontos, lembrando que vai até 100, onde seria a biosseguridade perfeita, né? A média dessas 21 granjas ficou em 54 pontos, sendo que granjas tinham 18 pontos e outras até 88, mas, né, focando na limpeza e desinfecção. Então, que pontos poderiam ser melhorados, modificados, enfim. Continuando, né, essa tabela ela é bem maior e, como eu disse, eu trago aqui só a parte dos suínos. Ele continua com a parte de limpeza e com a parte de desinfecção, então são vários pontos, aí cada granja acaba fazendo de uma forma como a gente já comentou. Mas para a parte de suínos, normalmente o produtor ele acaba sendo o grande responsável, né? Por fazer essa ação, por fazer a ação do desinfetante, mas na parte da limpeza, né, e aqui a gente traz em percentual, não são os 100 pontos, vejam que apenas 14% das granjas avaliadas faziam a limpeza seca. E a gente já viu a importância de fazer todo o processo. Então, a questão, a grande maioria delas vai direto para a limpeza e o uso de detergente, mas que com certeza o processo seria muito mais eficiente e até mesmo muito mais rápido se os passos anteriores eles fossem seguidos. E a questão da desinfecção, então, eu vou passar para o próximo, que a gente consegue observar da mesma forma, né, que a maioria naquele sistema, naquele país, utilizam um sistema de desinfecção através, né, ou de espuma, a parte de spray não foi avaliada, né, o próprio o desinfetante em si, mas o mais importante de tudo isso, né, que vocês, finalizando junto com a parte da Anne, a questão do vazio sanitário, de que normalmente, né, o período de vazio, eles numeraram aqui média 5 dias, de 2 a 7, né? A gente sabe que tem granjas que fazem horas, né? Não chegam a dias, e que dividindo esse período de vazio, contando desde a limpeza seca até a parte úmida e a desinfecção propriamente dita, né? Se a gente contar aqui um dia entre esses dois processos, mais um dia de desinfecção, sobram 2. Quem fez 2? Será que fez um vazio sanitário? Porque o vazio, na verdade, a gente conta a partir do momento que a instalação está pronta. Então, seria um ponto para vocês pensarem do que a gente precisa melhorar. Então, para finalizar, a gente conseguiu ver aqui que o programa de limpeza e desinfecção basicamente, ele funciona quando a gente fala da mesma forma da biosseguridade.
O programa ele é uma cadeia, são vários elos e ele envolve um cenário muito maior às vezes do que a limpeza, a desinfecção e o vazio, mas controle de vetores e todo o resto do processo que está atrelado à biosseguridade, mas que a limpeza precisa ser feita por completo, da mesma forma a desinfecção e o vazio. Se um desses pontos não mostrar alguma fragilidade, a gente já viu, né, por N exemplos, de como o resultado ele é frágil. É imprescindível que se tenha uma comunicação direta com quem está fazendo, que a gente faça reciclagem, porque quem faz muitas vezes o mesmo processo, às vezes acaba caindo no habitual, né? E é importante que seja muito bem feita tanto a limpeza seca, quanto a limpeza úmida, quanto a desinfecção e todos aqueles pontos que a gente passou e que seja verificado que isso está sendo do jeito certo, né? A diluição do desinfetante, enfim, vários pontos. A gente conseguiu ver que o ponto-chave de tudo isso, né, é a remoção da matéria orgânica, a remoção do biofilme. Volto para a frase que eu comentei, né, o professor Yuri mencionava bastante, então, assim, que eu disse que era preferível limpar sem desinfetar do que desinfetar sem limpar, mas que a limpeza e a desinfecção, elas são as operações essenciais e distintas e que se complementam. Então, a gente combina os dois pontos, né? A gente ouve falar programa de limpeza e desinfecção. E essas novas ferramentas, elas estão disponíveis e devem ser associadas às medidas básicas e às medidas de biosseguridade. Então, para quem tiver interesse, basicamente, além dos artigos científicos que a gente trouxe aqui para embasar, a gente usou dois materiais, onde tem, nesse primeiro, né, disponível no site da Iowa State University, que a Anne falou bastante, das tabelas dos desinfetantes, e ele tem toda uma revisão maior, é um documento bem extenso, então ele está disponível no site da universidade. E também temos esse outro material que ele é como se fosse uma revisão com uma previsão de mercado, com o que se tem atualmente, tipo um compêndio. Ele sai a cada 5 anos, né? Então, de 2019 a 2024. Esse ele não está disponível aberto, né? Ele precisa ser adquirido, mas ele fala dos desinfetantes, tem uma análise de mercado, quais são as tendências, quais seriam essas novas ferramentas e o que se pode esperar em termos de desinfetantes. Bom, eu gostaria de agradecer a todos vocês, ao Jamil pelo convite e dizer que a gente está à disposição para as perguntas.